Depois que perdeu a memória, a soberana Aide mandou Yuuki de volta para a Terra como quem dá a ele uma chance de recomeçar do zero. E junto dele veio uma guia, cuja missão era ajudá-lo a recuperar as lembranças aos poucos, sem pressa e sem pressão nenhuma. Kokoro, sua assistente, estava a caminho de encontrá-lo, o coração cheio de perguntas sobre quem ele era. E ao passar por uma janela toda ornamentada que brilhava sob o sol, ela viu uma cena no mínimo estranha. Yuuki estava largado, desacordado, no topo de uma colina, o vento balançando suas roupas, enquanto 2 cachorros ficavam ao lado dele, tratando-o como se ele fosse só mais um brinquedo. Sem pensar 2 vezes, ela correu até lá, espantou os bichos sem dó nem piedade, e foi acordar Yuuki. Quando ele abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi um rosto calmo e um sorriso reconfortante. Ela disse que ia lhe dar todo o apoio e o carinho do mundo e que ele não estava sozinho, mesmo que se sentisse assim. Yuuki olhava ao redor, feito uma criança vendo o mundo pela primeira vez, tentando entender o que diabos tinha acontecido e o que o trouxera até ali. Então Kokoro explicou que ele não estava sofrendo só de amnésia, mas que muita coisa da vida dele tinha simplesmente evaporado da mente, e que isso era perfeitamente normal depois do que ele tinha passado. Só que antes de continuarem a conversa, lá vem os 2 cachorros de novo, dessa vez latindo mais alto e bem mais agressivos. E foi aí que Kokoro pediu para Yuuki não só espantá-los, mas enfrentá-los, porque talvez o corpo dele lembrasse o que a mente tinha esquecido. Plano furado. O confronto não saiu nem perto do esperado, e Yuuki apanhou feio dos cachorros. Sua confusão só aumentou, e ele se sentiu fraco, incapaz até de entender como deveria se mexer. Naquele momento, Kokoro se sentiu péssima, culpada por tê-lo empurrado para uma briga enquanto ele ainda estava completamente perdido. Depois disso, ela o levou até a cidade de LOL, uma cidade pulsante de vida e cor, e explicou que ali humanos viviam em paz ao lado de várias raças diferentes, e que aquele lugar podia muito bem ser um novo começo para ele. As ruas estavam cheias de vozes, vendedores e o cheiro de comida no ar, e tudo aquilo capturou a atenção de Yuuki na hora. De repente, ele parou na frente de uma doceria, os olhos brilhando feito quem encontrou um tesouro. Kokoro, toda sorridente, deu a ele uma moeda de ouro para que comprasse o que quisesse. Só que, como tinha perdido a memória e não fazia a menor ideia do valor daquilo na mão, ele mordeu a moeda, como se estivesse testando se era de verdade. Kokoro achou aquilo no mínimo curioso e, com calma, explicou para ele o que era dinheiro e como as pessoas o usavam. Depois de entender, ele decidiu comprar doces para os 2, como quem tenta compartilhar aquele momento com ela, mesmo sem se lembrar de absolutamente nada sobre si mesmo. Depois disso, foram atrás de um quarto na pousada. Só que, sem dinheiro suficiente, tiveram que pensar em outra solução. Yuuki sugeriu acampar ao ar livre, e foi assim que, debaixo de um céu cheio de estrelas, os 2 se sentaram para tentar descansar. Mas adivinha só? Os 2 cachorros voltaram e o atacaram de novo, como se fossem um teste constante colocado no caminho dele. Com o amanhecer, seguiram para a Guilda dos Aventureiros, um prédio enorme, lotado de gente sonhando com aventura. Yui os recebeu com um sorriso profissional e os levou até o quadro de missões, repleto de papéis pregados, cada um oferecendo uma oportunidade diferente. Kokoro encontrou uma missão para matar um dragão em Luzol e ficou empolgadíssima, mas Yui avisou que aquilo era complicado demais para o nível deles no momento e sugeriu, no lugar, uma missão para colher cogumelos em umas ruínas estranhas. Enquanto isso, uma garota chamada Pecorine estava tomando banho debaixo de uma cachoeira, a água brilhando ao redor dela sob o sol. De repente, ouviu 2 garotos gritando por socorro. Ela correu até lá só para descobrir que um deles estava fingindo estar morto, enquanto o outro apontava para um suposto monstro que os teria atacado. No momento em que ela se aproximou para ajudar, porém, os 2 pularam em cima dela, roubaram sua espada e saíram correndo, deixando-a no encalço deles sem nem pestanejar. Os 2 garotos se escondiam num arbusto perto das ruínas do gueto, tentando escapar dela, quando foram pegos de surpresa por algo estranho acontecendo por ali. Pouco depois, Kokoro e Yuuki chegaram às ruínas, e o lugar estava silencioso de um jeito meio sinistro. Começaram a procurar cogumelos entre as pedras velhas e as paredes que desmoronavam. Depois de um tempo, encontraram Pecorine por perto, exausta, com a fome estampada na cara. Sem pensar muito, decidiram assar alguns dos cogumelos que tinham colhido para ela comer. O fogo crepitava baixinho, iluminando o lugar, quando do nada, um mago desconhecido lançou um feitiço que trouxe à vida um cogumelo gigante e rebelde. O chão tremeu enquanto a coisa se aproximava do fogo, e então partiu para cima de Pecorine com tudo. Ela pediu para eles ficarem para trás para não se machucarem, mas Yuuki e Kokoro, claro, decidiram ajudar mesmo assim. E embora Pecorine tivesse a situação sob controle, a presença dos 2 meio que atrapalhou um pouco os movimentos dela. Quando o cogumelo estava prestes a esfaquear Kokoro, lampejos de memórias passaram diante dos olhos de Yuuki num único instante. Memórias carregadas de poder. De repente, ele sentiu uma energia explodir dentro de si e interceptou o ataque sem hesitar nem um pouco. Seu corpo começou a soltar uma estranha aura mágica, brilhante e poderosa, e a força de Pecorine aumentou na mesma hora.
Foi aí que ela conseguiu, sozinha, eliminar o exército inteiro de cogumelos com confiança e força de sobra. Depois da batalha, enquanto recolhiam os cogumelos maiores para completar a missão, Pecorini encontrou um cogumelo pequenininho e engoliu inteiro, sem pensar duas vezes. Pouco depois, ela desmaiou ali mesmo. Os três também acabaram cruzando com Charlie, cercados de cogumelos. Mas por sorte, um bando de corvos apareceu do nada e os resgatou daquela enrascada. No caminho de volta para a guilda, Yuki carregou Pecorini nas costas sem reclamar nenhuma vez, a expressão calma enquanto andava. Quando ela acordou um pouco, agradeceu por ele ter cuidado dela, e a gratidão na voz dela era inconfundível. No dia seguinte, Kokoro encontrou Yuki treinando com uma espada no pátio. Os movimentos eram simples, mas cheios de determinação, e aquele jeitinho meio infantil dele parecia, aos olhos dela, quase fofo, como se estivesse vendo alguém recomeçando a vida do zero. Durante o café da manhã, ela falou da preocupação com o estado de Pecorini, principalmente porque a garota tinha saído visivelmente abalada. Também comentou que precisavam achar um jeito de ganhar dinheiro para continuar a jornada sem sufoco. Um mercador estranho, sentado por perto, ouviu a conversa e entrou no papo, dizendo que a união talvez desse a eles uma casa caso decidissem fundar a própria guilda, e isso abriu diante deles a ideia de um futuro que poderiam construir juntos. Ao mesmo tempo, Pecorini acordou no estábulo, e depois de recuperar um pouco das forças, decidiu sair em busca da espada que tinha sido roubada dela, porque simplesmente não conseguia se imaginar sem ela. Sem que ela soubesse, Charlie e Aino estavam na cidade prontos para vender a espada rapidinho e embolsar o dinheiro. Enquanto isso, Kokoro e Yuki procuravam trabalho pela cidade. Quando viram uma multidão reunida numa praça grande, foram conferir o que estava rolando. E lá estava Pecorini, participando de uma competição de comer, a plateia toda gritando e rindo ao redor dela. Ela devorava comida com um apetite absurdo, superando todo mundo com uma facilidade gritante, como se comida fosse só mais uma batalha para vencer. As pessoas estavam começando a perceber que a presença dela na cidade estava longe de ser normal, e que os dias com ela seriam recheados de aventuras ainda mais malucas do que tudo que já tinha acontecido. Foi nesse exato momento que Aino e Charlie apareceram, e Pecorini saiu correndo atrás deles com o remédio na mão, nem pensando em pegar o prêmio em dinheiro. Kokoro e Yuki correram atrás dela, e logo encontraram um monstro parecido com um javali selvagem. Pecorini decidiu encará-lo na hora, sem saber que a criatura estava sob controle de uma maga chamada Karil, que tinha lhe dado um poder extra. Ainda assim, Pecorini conseguiu derrotá-lo e mandá-lo direto para dentro das ruínas. Depois disso, encontraram o javali e Karil desacordados em meio aos escombros. Então, esperaram os dois acordarem. Kokoro se apresentou e explicou que tinham encontrado Karil caída ao lado do monstro, desmaiada. Pecorini, sem fazer ideia de que era justamente Karil quem tinha mandado a fera atrás dela, a recebeu de braços abertos. Mas Karil ficou irritadíssima quando Pecorini quase enfiou uma colher quente na boca dela. Ela se levantou de um salto, ainda meio instável, e quando Yuki tentou ajudar, empurrou ele para longe e disse que nunca tinha pedido ajuda de ninguém. Depois saiu andando, frustrada consigo mesma, porque a pessoa que ela deveria matar era exatamente a mesma que tinha cuidado dela. Ela nem conseguia entender por que continuava se chamando de Pecorini, já que aquele nem era seu nome de verdade. E lá no fundo, jurou que se livraria dela na primeira oportunidade. Escondida atrás de uma árvore, ela se lembrou de que Pecorini tinha mencionado a tal espada desaparecida, algo extremamente precioso para ela. Bem nesse instante, ela avistou Charlie e Aino por perto, e a espada de Pecorini estava com eles. De repente, um dragão apareceu e os agarrou, e aquilo deu a Karil a chance perfeita para se aproximar de Pecorini. Então ela voltou e ofereceu ajuda, em troca da gentileza que Pecorini tinha mostrado mais cedo. Pecorini explicou que precisava entregar um remédio para um homem doente. Karil perguntou o que distinguia esse tal homem, e Pecorini respondeu que ele carregava uma espada enorme. E foi aí que se lembrou de repente que ele tinha sido sequestrado por um dragão gigantesco. Foi quando Kokoro se lembrou do aviso pregado no quadro de missões, sobre um dragão atraído por tesouros. E Karil concluiu, na lata, que a criatura tinha sido atraída pela espada. Pecorini ficou com medo de que algo terrível tivesse acontecido com Aino e Charlie, já que eles estavam carregando a espada dela, e decidiu ir resgatá-los na mesma hora. Karil, então, os levou até a toca do dragão, mas avisou que não iria além daquele ponto. Mesmo que sua real intenção fosse enganá-los, Pecorini agradeceu sinceramente, deixando-a meio sem graça. Depois que Karil foi embora, o grupo avistou o dragão, a espada presa entre os dentes, os dois ladrões enrolados na cauda dele. Foi nesse momento que Yuki apareceu, agitando a capa na frente do dragão, enquanto Pecorini garantia aos ladrões que ia salvá-los. O dragão, furioso, cravou as mandíbulas em Yuki, o que o distraiu por um segundo. Tempo suficiente para Pecorini aproveitar a brecha e saltar nas costas dele, subindo até alcançar a cabeça da fera. Bem na hora em que ela chegou lá, Karil voltou e usou sua magia para controlar o dragão, ordenando que ele matasse Pecorini. O dragão bateu a cabeça contra um penhasco e saiu voando. Mesmo assim,
Pecorini conseguiu se agarrar na espada ainda presa na boca da criatura. No fim, sua mão escorregou, mas no último segundo possível, ela conseguiu se segurar no cabelo grosso de Aino antes de cair. Quando Kariu percebeu aquilo, fez o dragão perder o controle e começar a se sacudir violentamente, na esperança de que aquele fosse o fim de Pecorini. Mas Yuki usou a capa para cobrir os olhos do dragão por um instante, e isso deu a Pecorini a chance de reunir forças e golpeá-lo no ar. Um golpe certeiro, com tudo o que tinha bem na cabeça, derrubando-o de encontro à própria Carol. Quando a magia de Carol começou a se desfazer, o dragão soltou os ladrões e ia atacá-la, mas Pecorini apareceu com a espada em punho para protegê-la. No momento em que a espada voltou para a mão dela, um poder parecido com força sagrada surgiu ao redor de seu corpo, e ela conseguiu destruir o dragão com um único golpe. Depois da batalha, Kokoro cuidou dos ferimentos de Yuuki e pediu para ele não ser tão imprudente da próxima vez. Ao mesmo tempo, Pecorini segurou a mão de Carol e agradeceu por toda a ajuda, sem fazer ideia de que tinha sido, basicamente, guiada para uma armadilha desde o início. Naquela noite, despediram-se de Aino e Charlie, e logo depois Pecorini convidou Carol para almoçar. Carol disse que não estava com fome, mas o estômago dela traiu a resposta na hora, e ela não teve escolha a não ser aceitar. Pouco depois, Pecorini estava nas nuvens de felicidade, porque depois de viajar sozinha por tanto tempo, finalmente tinha amigos. E isso fez Carol se sentir culpada pelo plano que tinha em mente o tempo todo. Pecorini sugeriu que fundassem a própria guilda para trabalharem juntas e procurarem a melhor comida do mundo. Kokoro e Yuuki toparam na hora, mas quando levaram a ideia até Carol, ela disse que não precisava da ajuda de ninguém e começou a ir embora. Mesmo assim, parou para provar o oniri que Pecorini tinha preparado e ficou chocada ao descobrir que aquilo era, surpreendentemente, delicioso. Depois disso, Carol não conseguia parar de pensar na força de Pecorini, mas continuava convencida de que, mais cedo ou mais tarde, encontraria o ponto fraco dela e a eliminaria. No dia seguinte, observando-a para descobrir essa fraqueza, tudo o que conseguiu notar foi que a garota comia com um apetite absolutamente anormal e, mesmo assim, mantinha o corpo exatamente igual. Pouco depois, Carol encontrou Aino e Charlie, que comentaram sobre um restaurante novo e a convidaram para ir, como forma de agradecimento por tê-lo salvado. Ao mesmo tempo, Kokoro foi até a associação da guilda e disse a Yui que queria registrar uma guilda nova. Yui recebeu a ideia animadíssima, mas Kokoro explicou que estava só pegando o formulário por enquanto, até convencer as outras. Enquanto Yuuki esperava do lado de fora, viu uma garota fera desmaiar de repente bem ao lado dele, e correu para ajudar. Ela respirava com dificuldade, ofegante. Então ele imaginou que ela estivesse com fome e deu um pouco de comida. Naquele instante, os olhos dela brilharam num vermelho estranho. Depois de se encontrar com Kokoro, Yuuki saiu à procura de Pecorini e encontrou Carol espionando ela pela janela de um restaurante. Os dois se aproximaram em silêncio e a cumprimentaram, deixando-a completamente sem graça. Quando perguntaram o que ela estava fazendo ali, Carol disse que estava com fome e tinha vindo comer alguma coisa rapidinho. Kokoro então contou que Pecorini estava lá dentro e a convidou para jantar com eles. Carol aceitou, meio a contragosto, e quando encontraram Pecorini, Aino e Charlie comendo com um apetite gigantesco. Enquanto estavam sentados, Pecorini notou que Carol parecia irritada e tentou alimentá-la na própria mão, mas Carol perdeu a paciência. Ela simplesmente não conseguia entender por que Pecorini a tratava como amiga, mesmo tendo ido até ali justamente para matá-la. Quando Pecorini entregou o cardápio, Carol pediu peixe com batatas, só que o restaurante já tinha acabado os ingredientes. A frustração dela só cresceu, e ela acabou puxando as bochechas de Pecorini por causa do tanto que ela comia. Foi nessa hora que Pecorini revelou a existência de um cardápio secreto: pratos de inseto. Carol ficou enojada ao ver aquilo, e a situação só piorou quando viu que Kokoro já tinha terminado a própria porção, elogiando o sabor. No meio da irritação toda, Pecorini enfiou um pouco da comida de inseto direto na boca de Carol, e a surpresa foi que ela gostou do gosto. Foi aí que Pecorini pediu desculpas por ter comido mais do que devia, dizendo que tinha se empolgado porque agora tinha amigas, prometendo se controlar daquele momento em diante. Mas Carol ficou fria, insistindo que não tinha se juntado a eles de propósito e que aquela seria a última vez que comeriam juntas. Mesmo assim, Pecorini continuou tratando-a como se fossem amigas de verdade. Foi nesse instante que Kokoro empurrou o formulário de registro da guilda na direção delas, perguntando se queriam se juntar a ela e a Yuuki. Pecorini abraçou Kokoro na hora e topou na mesma hora, enquanto Carol disse que já tinha recusado uma vez, e recusou de novo, indo embora logo em seguida. Mas, lá fora, ela continuou irritada com o fato de quase ter comido junto da própria garota que devia matar. Para tirar o gosto de inseto da boca, colheu uma fruta de uma árvore por perto. Foi então que uma garota loira, carregando frutas suculentas, se aproximou dele e disse num tom meio misterioso que tempos de paz eram um tédio só e que gostaria que os soberanos criassem alguns espetáculos emocionantes. Depois perguntou para Carol se ela sentia o mesmo, mas Carol respondeu que não tinha absolutamente nada em comum com ela e saiu apressada. Naquela noite, enquanto Yuuki dormia,
Kokoro escreveu o nome de Karil no formulário da guilda, na esperança de que ela acabasse aceitando. No dia seguinte, Pecorini contou que tinha sido contratada num restaurante e topado na hora, porque estava sem dinheiro. Kokoro entendeu que isso significava que Pecorini não poderia entrar para a guilda, e por via das dúvidas, escondeu o formulário atrás das costas. Então foram até o restaurante para acompanhar ela trabalhando, e lá, Yuki alimentou Kokoro com a própria mão para melhorar o humor dela. Foi nesse momento que 3 garotinhas entraram: Misoji, Mimi e Tamaki, todas com cara de poucos amigos. Pecorini as recebeu com um sorriso enorme. Enquanto tomavam milkshake, Pecorini perguntou se eram novas por ali. Uma delas respondeu que pertenciam a uma guilda chamada Luso, mas que, por serem jovens demais, a guilda ainda não tinha sido oficialmente registrada. Então pediram para Pecorini recomendar algum prato e ela indicou o seu favorito. Ao mesmo tempo, Karil tinha recebido novas ordens de Sua Majestade. Ela não precisava mais matar Pecorini. Tudo o que se exigia dela agora era apenas vigiar. Ele também avisou que ela ainda não tinha se adaptado totalmente ao poder de princesa cavaleira que lhe tinha dado, e ofereceu orientação para ajudá-la a controlá-lo. Pouco depois, Karil encontrou Pecorini alimentando as garotas do Lyrical com insetos. Tirou o prato da mão dela na hora e perguntou o que ela achava que estava fazendo. Pecorini respondeu que não era garçonete daquele lugar. Antes que Karil conseguisse entender o que estava acontecendo, Kokoro chegou carregando o formulário de registro, pedindo para Pecorini se juntar a elas. Karil disse não, mas, de repente, lembrou que, na verdade, tinha pretendido entrar na guilda desde o começo, só para espionar todo mundo. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, porém, um valentão qualquer invadiu o restaurante e foi logo arrumando confusão com a Kari. Aí o cara agarrou uma mesa inteira e exigiu comida aos berros. E quando o dono do restaurante se aproximou para ver o que estava acontecendo, o sujeito quebrou o braço dele na hora. Só que, em vez de partir para a briga, Pecorini focou no trabalho de garçonete e anotou o pedido dele com toda a calma do mundo. Foi para a cozinha e começou a cozinhar sozinha com uma habilidade impressionante. Em seguida, serviu o prato. O homem, antes mesmo de provar, já tinha certeza de que ia conseguir frustrá-la e forçar o restaurante a fechar as portas, em benefício de um concorrente. Mas, bem na hora em que ele ia experimentar, a Kari pediu para ele esperar, espremeu um pouco de limão no prato e a comida começou a brilhar de um jeito estranho. No momento em que ele provou, ficou completamente abalado. Queria dizer que a comida era horrível, mas depois de lutar consigo mesmo, admitiu que era a coisa mais deliciosa que já tinha comido na vida. Um instante depois, porém, voltou à teimosia de sempre. Quebrou o prato e gritou que o gosto era péssimo. Foi aí que Pecorini parou de ser gentil. Chutou ele para fora do restaurante e ficou se perguntando lá no fundo se talvez tivesse amadurecido um pouquinho com toda aquela aventura. Depois disso, Karil pegou o formulário de registro e assinou, permitindo que as 4 recebessem o carimbo de aprovação de Yui. Caminhando rumo à nova sede da guilda, Pecorini disse que o objetivo delas era encontrar a melhor comida do mundo e aproveitá-la juntas, e que, a partir daquele dia, seriam conhecidas como a Guilda Gourmet. Quando chegaram à sede, Pecorini estava extremamente animada para começar a nova aventura. Mas antes de tudo, precisavam tornar o lugar habitável. Então perguntaram por que a casa estava tão velha e abandonada, e ela respondeu que as casas boas já tinham acabado. Pecorini então perguntou se alguma vez tinha acontecido algo estranho naquela casa, e Karil, num sussurro, disse que talvez fosse mal assombrada. Apesar do nervosismo de Karil, Pecorini disse que tudo bem, até fantasma podia jantar com elas. De qualquer jeito, a casa já era melhor do que viver na floresta. Kokoro sugeriu que limpassem e organizassem tudo. Enquanto faxinavam, Pecorini de repente ficou tensa e disse que havia uma falha gravíssima na casa. Todo mundo se reuniu para saber do que se tratava, e ela respondeu: a casa não tinha mesa de jantar. Karil sugeriu simplesmente comprar uma no mercado, mas Pecorini disse que o objetivo delas era comer juntas e que a mesa era parte essencial daquele sonho. Então não podiam trazer qualquer mesa aleatória. Por causa disso, decidiu construir a mesa perfeita com as próprias mãos. Em pouco tempo, já estava cortando madeira enquanto Karil assistia, pasma. Enquanto isso, Kokoro pediu para Karil continuar limpando, enquanto ela mesma ia comprar alguns itens necessários. Depois que Kokoro saiu, Karil vasculhou cada cantinho, cada fresta, para garantir que a casa estivesse livre de insetos. E, terminada essa missão, partiu para limpar os azulejos do banheiro. Enquanto isso, Kokoro foi até a cidade comprar um jogo de utensílios de mesa, só para descobrir que não tinha dinheiro suficiente. Foi nesse momento que uma garota loira chamada Chefe disse a ela que os preços do mercado sempre eram salgados, mas que dava para pechinchar. Antes que pudessem terminar a conversa, Chefe percebeu que um dos homens dela tinha perdido o controle de um cavalo e interveio rapidamente para resolver a situação. Depois disso, a garota se apresentou como Saren, e Kokoro contou que trabalhava como empregada. Chefe disse então a Saren que Kokoro tinha vindo comprar umas coisas e precisaria de ajuda para carregar tudo de volta. Saren, então, se ofereceu para carregar os itens na sua carroça. Enquanto caminhavam até a casa, as duas perceberam que tinham algo em comum. Cada uma servia a alguém. Kokoro disse que se sentia sortuda porque sua patroa era muito gentil. Saren continuou a conversa.
contando que acompanhava Shizuru havia algum tempo e que Shizuru tinha sido vice-comandante dos Cavaleiros do Palácio, mas deixado o título para trás para ajudar órfãos. Saren tinha ficado profundamente tocada por aquela compaixão e, por isso, decidira ficar ao lado dela, ajudando em tudo que pudesse. Ao ouvir aquilo, o coração de Kokoro ficou reconfortado e ela desejou que, um dia, pudesse construir uma relação parecida com Yuuki. Enquanto as duas ainda conversavam, perceberam de repente que tinham se perdido dentro da floresta e a ansiedade começou a tomar conta delas. Kokoro disse calmamente que talvez houvesse monstros por perto, mas Saren perdeu a compostura na hora e apressou o jumento numa velocidade total. No fim, tropeçou e caiu de cara no chão, forçando Kokoro a correr atrás dela. Só que o jumento disparou com a carroça e tudo o que tinha dentro, deixando as duas sem dinheiro, perdidas e à beira de serem atacadas. De repente, avistaram um animal escondido entre as árvores. Kokoro sugeriu capturá-lo e fazê-lo puxar a carroça no lugar do jumento. Mas no instante em que ela lançou a corda, o animal começou a falar a língua dos humanos, implorando por clemência. Depois de uma breve conversa, a lhama se apresentou como Lima e disse que trabalhava numa fazenda atrás da floresta, chamada Azabeth. Quando explicaram o que tinha acontecido, Lima se ofereceu para puxar a carroça no lugar do jumento fujão. De volta à casa, Karil já tinha terminado de limpar o banheiro. Quando saiu, encontrou Pecorini ainda trabalhando na mesa de jantar. Depois disso, entrou para pedir a Yuuki que a ajudasse a limpar as janelas. Enquanto conversavam sobre como uma casa bagunçada deixava até os pensamentos desorganizados e como limpá-la seria tipo um novo começo para os dois, Karil, de repente, avistou um inseto debaixo do próprio pé. Entrou em pânico, jogou a cadeira longe e isso fez Yuuki cair e bater a cabeça. E assim, Yuuki acordou de novo no mundo dos soberanos, enquanto seu corpo ainda estava sendo consertado por lá. Disseram a ele que tinha perdido a consciência depois da queda, e então falaram sobre os acontecimentos recentes de sua vida. Também contaram que seus amigos estavam ligados ao segredo daquele mundo, e que cada um deles carregava lutas particulares que ele teria que ajudar a superar, especialmente Karil. Em seguida, foi avisado para tomar cuidado, porque o inimigo agora sabia da existência dele, e que alguém viria ajudá-lo na hora certa. Então Yuuki acordou de volta no mundo real, e Karil ficou aliviadíssima ao ver que ele não tinha se machucado. Depois disso, saíram e encontraram a mesa de jantar de Pecorini já pronta. Ela pediu ajuda para carregar a mesa para dentro, mas a mesa era mais larga que a porta principal, então tiveram que desmontar tudo de novo. Enquanto isso, Lima puxava a carroça pela floresta com Kokoro e Saren a bordo, quando um bando de bandidos armados surgiu de repente, exigindo que entregassem o jumento em troca de passagem segura. No instante em que Lima entendeu que estavam falando dela, ficou furiosa, sacou a espada e desferiu um ataque poderoso que mandou todos voando longe. Depois da batalha, Lima comeu uma fruta que fez seu corpo brilhar e se transformou numa garota fera, explicando que comer um metamoril permitia que ela assumisse forma humana como todo mundo. Ao pôr do sol, Pecorini e os outros já tinham terminado toda a faxina, e Karil notou que Kokoro ainda não tinha voltado do mercado. Bem na hora certa, Kokoro chegou carregando uma sacola enorme, e quando entrou, encontrou o lugar limpo e arrumadinho. Então olhou para a mesa de jantar que Pecorini tinha feito, e a cena inteira encheu o coração dela de um calorzinho gostoso. Naquela noite, com a casa finalmente pronta, Pecorini montou a mesa com comida deliciosa, e todas se sentaram juntas para comer e curtir o momento. Depois de alguns dias, Yuuki ficou doente porque não tinha secado o cabelo direito depois do banho. Kokoro colocou toalhas molhadas na testa dele, enquanto Pecorini chegava com uma tigela de arroz, e como sempre, enfiou a colher quente direto na boca dele, causando uma dor aguda. Quando Karil viu aquilo, disse que ele era mimado demais, que precisava criar casca e ficar mais forte. Mas quanto pior o estado de Yuuki ficava, mais Karil se sentia inquieta, e acabou pedindo para Kokoro fazer alguma coisa. Na hora, Kokoro preparou um remédio para a febre, mas Karil entrou em pânico ao ver ela colocando insetos na mistura. Então foi até a cozinha só para encontrar Pecorini também colocando insetos no mingau. E foi nesse momento que percebeu. Todo mundo ali era obcecado por insetos. Completamente farta de tanta palhaçada, Karil obrigou as duas a levarem Yuuki para um hospital de verdade. Lá, encontraram uma enfermeira chamada Neneka, vestida feito uma bruxa. Quando entraram na sala de exame, Karil notou que tanto a enfermeira quanto a doutora pareciam mais modelos de passarela do que profissionais de medicina. Mas Pecorini disse para ela não julgar o livro pela capa. Mesmo assim, Karil manteve a opinião de que tinha algo muito estranho ali. A doutora notou umas pequenas marcas vermelhas no corpo de Yuuki e pediu para Neneka prepará-lo, pro choque das garotas. E antes mesmo que entendessem o que estava acontecendo, Yuuki já tinha sido levado para a sala de operação, enquanto elas ficavam do lado de fora, em pânico total. Ao mesmo tempo, Kokoro lançou um feitiço para fortalecer Yuuki e aumentar suas chances de sobrevivência. De repente, ouviram gritos vindos da sala de operação. Pouco depois, cruzaram com um homem magro e abatido, com cara de quem tinha visto o terror em pessoa. Logo ficou claro que ele era o tal supervisor da Discord,
O mesmo homem que, antes meio gordinho, tinha ido ao restaurante reclamar mais cedo. Pecorini perguntou por que ele tinha ficado tão magro, mas em vez de responder, ele disse que precisavam fugir dali imediatamente, porque aquilo não era um hospital, era uma prisão. Então saiu correndo, e as garotas começaram a pensar em como resgatar Yuuki. Só que de repente, ouviram os gritos dele de novo. Pouco depois, viram uma garota demônio chamada Eriko arrastando-o de volta para dentro da prisão, dizendo que não tinha tempo para criar ou disciplinar ele, porque precisava encontrar sua alma gêmea. Com a ansiedade nas alturas, as garotas perguntaram para Neneka se Yuuki estava bem, mas ela só mandou que fossem embora dali. Depois disso, voltaram pro restaurante e tentaram animar Kokoro, levando-a para comer algo bom. Ao mesmo tempo, Eriko saiu do hospital e foi para a cidade em busca de sua alma gêmea. Lembrou de uma vez em que tinha passado fome na rua e de como Yuuki gentilmente tinha lhe dado um bolinho de arroz, e foi se convencendo de que ele era exatamente quem ela procurava. De repente, avistou a tenda de uma cartomante e decidiu entrar. Lá, descobriu que logo encontraria sua alma gêmea, o que só aumentou seu interesse. Então, passou a vasculhar a cidade nessa nobre missão de encontrá-lo, mas só topou com bêbados querendo testar sua força demoníaca proibida. Ela bateu em todos eles, roubou seus tesouros e declarou que nenhum daqueles era quem procurava. Depois de horas procurando, voltou para o hospital deprimida e, sem motivo nenhum aparente, resolveu ir até o quarto de Yuuki. Quando ele acordou, encontrou o rosto de Eriko colado bem perto do dele e começou a ofegar ao ver aqueles olhos brilhando em vermelho. No dia seguinte, as garotas da guilda gourmet acordaram em casa, e depois do café da manhã, decidiram ir checar como Yuuki estava. Pecorini acreditava que ele só estava com saudade da comida deliciosa dela, sem fazer a menor ideia de que, na verdade, o coitado estava sofrendo um trauma psicológico por causa da obsessão de Eriko. Pouco depois, as garotas chegaram ao hospital e encontraram uma multidão enorme reunida do lado de fora. Perguntaram à doutora por que aquela gente toda estava ali, e as mulheres explicaram que uma das enfermeiras tinha batido nelas no dia anterior e roubado seus tesouros. Foi nesse instante que Eriko atirou seu machado pela janela, fazendo-o cair bem aos pés das garotas, e ordenou que ficassem caladas porque sua alma gêmea estava tentando descansar. Quando elas se recusaram a ir embora, Eriko lançou um ataque elegante contra elas, e foi nesse momento que reconheceram nela a infame destruidora. Neneka também atacou, revelando sua identidade como a colecionadora. No final, até a doutora se juntou ao trio e se apresentou como a demônio Kaolya Mitsuki. As três eram conhecidas como a Caravana do Crepúsculo, uma das guildas mais perigosas e estranhas que existiam, famosas por sequestrar ladrões e usá-los como cobaias de laboratório. Foi nesse ponto que as garotas da guilda gourmet decidiram entrar escondidas para resgatar Yuuki daquelas criaturas estranhas. Conseguiram chegar até o quarto dele sem serem vistas, mas pararam de repente ao ver Eriko cuidando dele. Espiando de fora, viram Eriko tirar um anel de noivado amaldiçoado, prestes a colocá-lo em Yuuki para poder curtir sua viagenzinha particular num parque de diversões ao lado dele. Foi aí que as garotas decidiram que precisavam impedi-la antes que fosse tarde demais, e pediram para Kokoro lançar um feitiço estranho que espalhou uma fumaça roxa pelo ambiente. A fumaça distraiu Eriko, que saiu do quarto para investigar, o que permitiu que Pecorini e Karil entrassem correndo. Só que, ao tentarem puxar Yuuki para fora, acabaram se vendo num lugar estranho, com Eriko e Mitsuki se aproximando de todos os lados. No último momento, Karil serviu de distração, enquanto Pecorini empurrava Yuuki pela janela, onde Kokoro esperava lá embaixo. Quando Pecorini voltou para salvar Karil, descobriu que Mitsuki já a tinha capturado, e Karil fez sinal para ela continuar correndo, sem se preocupar. E assim Karil ficou para trás, enquanto as garotas levavam Yuuki até um médico de verdade, que disse que ele ficaria bem depois de alguns dias de descanso. Também contou que Mitsuki não era tão má quanto tinham imaginado a princípio. Todo mundo ficou um pouco aliviado depois da visita à clínica, e na esperança de que aquelas palavras fossem verdade, decidiram voltar mais tarde para resgatar Karil assim que as coisas tivessem se acalmado. No dia seguinte, Karil voltou para casa sozinha e foi direto para a cama. Quando acordou no dia depois daquele, Pecorini já tinha preparado o café da manhã para todo mundo. Mas Karil nem conseguia se lembrar de ter voltado do hospital. Enquanto comiam, Pecorini disse que precisavam comemorar o retorno de Karil, e que já tinha registrado todas numa missão relacionada à comida. Colher temperos em troca de pagamento diário e um conjunto completo de condimentos. Karil anunciou na hora que não fazia trabalho braçal e que ficaria de fora daquela missão. Quando Karil viu a reação de todo mundo, acabou cedendo à pressão e topou participar, ainda que a contragosto. Em pouco tempo, todas se prepararam e partiram, com Pecorini sendo, de longe, a mais animada de todas. Depois de passar por uns 12 ambientes diferentes, decidiram montar acampamento e Karil foi forçada a ir pescar. Mesmo sem conseguir pegar nada, ela continuava tentando, porque sabia muito bem que, se falhasse, a fariam comer insetos. Naquela noite, finalmente desistiu. Então, Kokoro sugeriu fazer uma sopa de legumes com sapo. Foi nesse momento que Yuuki apareceu carregando dezenas de sapos, e Karil entrou em pânico, gritando que, a partir daquele dia, viraria vegetariana. Por sorte, Pecorini voltou trazendo carne de ave perfeitamente assada,
garantindo a todas o jantar que mereciam de verdade. Enquanto comiam, perceberam que Kokoro segurava uma fruta estranha, e Pecorini disse que tinha vindo junto com as aves que ela tinha trazido pouco antes. Como parecia madura e doce, todo mundo começou a comer em quantidade, sem saber que aquilo as deixaria completamente embriagadas. Karyu foi a primeira a sentir o efeito, e logo depois todo mundo, exceto Kokoro, começou a agir de forma estranhíssima. Quando todas finalmente caíram no sono, Kokoro ficou acordada, vigiando o grupo, feliz da vida por ter encontrado pessoas tão maravilhosas. No dia seguinte, Karyu acordou se sentindo tonta, e Kokoro entregou uma toalha úmida para ela lavar o rosto. De repente, notaram um monstro carregando Yuuki para longe, e o pânico tomou conta na hora. Enquanto o monstro fugia pela floresta, foi atingido por uma flecha e caiu, fazendo Yuuki bater contra uma árvore. Quando ele recuperou a consciência, encontrou um tronco de árvore conversando com ele, algo absolutamente bizarro do ponto de vista dele. E quando Yuuki agarrou o tronco e começou a sacudi-lo com força, uma arqueira élfica saiu de trás das árvores pedindo para ele ter um pouco mais de delicadeza com a companheira dela. Ela então se apresentou como Aoi e explicou que tinha feito daquele tronco sua amiga, porque não tinha amigos de verdade. Aoi tinha a habilidade de conversar com plantas e animais, mas ainda não sabia muito bem como lidar com gente. E enquanto falava da própria solidão, Yuuki começou a pensar no significado da palavra amigos, o que a levou a concluir que ele também estava procurando uma amizade. Cheia de empolgação, ela sugeriu que procurassem um amigo juntos, e formou ali mesmo uma equipe batizada de Adeus à Solidão. Enquanto isso, Yuuki ficou ali, confuso, se perguntando se ela tinha nascido daquele jeito ou se simplesmente tinha bebido demais na noite anterior. De repente, Pecorini e as outras chegaram à procura dele, e Yuuki contou que Aoi era quem tinha salvado sua vida. Enquanto caminhavam juntos, notaram que Aoi mantinha distância atrás deles, porque não queria se intrometer no papel de amiga. Mas Karyu lembrou que era ela quem deveria guiá-los para fora dali, e que, portanto, deveria estar andando na frente. Enquanto conversavam, Kokoro avistou a vila, e lá foram recebidas por uma mulher chamada Misato, que perguntou o nome da guilda delas. Kokoro hesitou em responder, mas Pecorini logo se adiantou e as apresentou como a Guilda Gourmet. Misato então revelou que havia outra guilda por ali também, chamada Astraia, justamente a guilda a qual Reema pertencia. Ao mesmo tempo, Rima e seus companheiros estavam a caminho da vila e decidiram fazer uma pausa rápida, porque uma delas, Shizuru, não estava se sentindo bem. De repente, foram confrontados por cópias escuras e nebulosas deles mesmos, que partiram para cima atacando sem dó. O grupo tentou se defender, mas no meio da briga, foram atingidos por um ataque poderoso e caíram no chão. E quando a poeira baixou, uma mulher loira e forte apareceu, apresentando-se como Christina, exigindo que se levantassem para uma luta de verdade. Voltando para a vila, a Guilda Gourmet avistou uma garota de cabelo rosa voando pelos ares, só para cair direto na torre do sino. Mesmo assim, ela não acordou daquele sono profundo até Kokoro sacudi-la. Ela se levantou de um pulo e se apresentou como Hatsune, dizendo que era só uma garota comum que adorava dormir mais do que tudo nesse mundo. Explicou também que tinha vindo para a mesma missão de colheita e que estava super animada para ver sua irmã, Shizuru, que estava no Parque Elizabeth. Acrescentou que Shizuru andava doente fazia um tempo, adorava ler livros, e por isso tinha trazido um livro novo de presente para ela. Sem nem perceber, tinha se separado da própria guilda. Foi então que, de repente, o estado dela piorou, e uma cópia sombra dela apareceu e a carregou para longe. Naquele momento, Shizuru se lembrou dos dias em que ela e Hatsune liam juntas, do mesmíssimo livro que tinha sido trazido para ela agora. Hatsune tinha notado que a saúde de Shizuru vinha melhorando desde que chegaram naquela fazenda, e tinha prometido que nunca a deixaria sozinha, mesmo se ela ficasse doente de novo. Naquele instante, a febre de Shizuru subiu, e Hatsune a cobriu com cuidado na cama, o que fez Shizuru se sentir como se fosse um fardo para ela. Mas no presente, Shizuru se encontrava flutuando no espaço, à beira de ser engolida por uma aura negra. Enquanto isso, Pecorini e seu time estavam animadíssimas com a colheita, aproveitando o tempo para se aproximar ainda mais umas das outras. De repente, Misato e Aoi chegaram junto com Hatsune, que explicou que seus poderes estavam a deixando exausta e que por isso não participaria da colheita naquele dia. Enquanto conversavam, ouviram alguém gritando por socorro. Seguiram o som e encontraram um aglomerado de gente reunido em torno dos membros da Guilda Elizabeth Park, todos gravemente feridos. Foi então que Mahou explicou que tinham sido emboscados na estrada por suas próprias cópias sombra e que depois disso haviam sido atacados por uma espada poderosa. Hatsune perguntou na hora sobre Shizuru, só para descobrir que tinham perdido o rastro dela durante o ataque. Disseram que depois da batalha não conseguiam mais se mover e que só estavam vivas graças a Rema, que tinha conseguido, com muito esforço, trazê-las de volta até ali. Enquanto Kokoro tratava os ferimentos de Rema, Hatsune ouviu alguns moradores comentando sobre monstros na floresta, e sua angústia pela irmã só aumentou. De repente, ela tocou a testa de Rima para ver suas memórias, e decidiu que precisava encontrar Shizuru antes que fosse tarde demais.
Ao mesmo tempo, Christina estava sentada sozinha na floresta, enquanto centenas de sombras a observavam, paradas entre as árvores. Depois de falar consigo mesma sobre um grande plano, reuniu aquelas sombras e deu início à segunda fase de sua missão. Voltando para a vila, Hatsune queria ir procurar Chizuru, mas Misato pediu que não fosse sozinha. Foi nesse momento que Rema se ofereceu para acompanhá-la, para que as duas irmãs finalmente se reencontrassem. Quando Yuki viu aquilo, decidiu ir também, e encorajou Aoi e Kokoro a se juntarem ao grupo de busca. E quando Pecorini perguntou a Karyu se ela ia com elas, percebeu que Karyu já tinha desaparecido, deixando o lugar sem dizer nada. Pouco depois, na floresta, todos sentiram uma presença estranha no ar. Hatsune voou para cima para ver o que se passava lá do alto, e de repente foi atingida por um golpe absurdamente poderoso. Mesmo conseguindo bloquear o ataque, começou a cair sem controle. Quando aterrissou no chão, viu uma única flecha cravada ali. Ao se virar, encontrou Chizuru avançando em sua direção com uma expressão aterrorizante. No início, Hatsune sentiu alívio ao vê-la, mas notou que a cor do cabelo de Chizuru estava mudando, e isso a deixou confusa. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Chizuru sacou um arco negro e partiu para o ataque, causando uma explosão monstruosa que rasgou a floresta inteira. Quando Kokoro e as outras chegaram até ela, encontraram Hatsune sentada ali sozinha, chorando, incapaz de entender como a própria irmã podia querer machucá-la daquele jeito. Foi então que Yuki a encorajou a se levantar de novo, e ela decidiu enfrentar a irmã uma vez mais. Ao mesmo tempo, Carol estava agindo como espiã para o inimigo. Sabia exatamente o que estava acontecendo na floresta e se sentia dividida entre a lealdade à rainha e a amizade com Pecorini. A missão dela era para ser só observação, limitada a Pecorini, ponto final. Mas, com as sombras agora envolvidas, ela percebeu que a vila inteira seria destruída. De repente, Pecorini a encontrou e correu até ela, dizendo que tinha notado a tristeza no rosto dela e tinha vindo animá-la. Carol ficou sem graça e começou a gritar com ela, mas Pecorini só estava feliz por Carol ter voltado a ser ela mesma. Depois disso, Pecorini pediu para ela se juntar à busca por Chizuru, mas foram interrompidas pelos gritos dos moradores. As sombras tinham invadido a vila e estavam prontas para engolir tudo. Por sorte, Pecorini estava lá para enfrentá-las. Mas o inimigo mais perigoso era justamente Chizuru, que tinha caído sob controle, tanto a mente quanto o arco negro. Enquanto Pecorini ficava cercada pelas sombras, as outras decidiram voltar para ajudá-la, mas o aparecimento repentino de Christina as deteve. Rima avisou imediatamente que tomassem cuidado, porque era a mesma mulher que tinha atacado o time dela antes. Sem hesitar nenhum segundo, Christina avançou numa velocidade aterrorizante e estava bem perto de perfurar Hatsune. Mas Yuki se colocou entre as duas e bloqueou o golpe. Mesmo assim, Christina usou uma técnica que fez sua espada simplesmente passar através dele. Por sorte, Kokoro foi rápida o suficiente para reforçar a defesa dele, e foi isso que permitiu que Yuki sobrevivesse a um golpe direto. Mas Yuki perdeu a consciência e despertou no mundo dos soberanos. Lá, a garota explicou que Kokoro e as outras não eram fortes o bastante para enfrentar aquele inimigo, e que seriam mortas. Yuki pediu para ela mandá-lo de volta na hora, mas ela ignorou o pedido e contou que já tinha enfrentado Christina muitas vezes antes. Acrescentou que ainda não estava pronta para intervir no mundo material e que, por isso, a responsabilidade de salvar os amigos dele caía só sobre ele mesmo. Então, disse que a única forma de sobreviver era ativar a habilidade de Príncipe da Noite, o poder que ele tinha usado antes de perder a memória. Pediu para que ele se lembrasse dos velhos tempos em que costumavam sair em aventuras juntos, antes de mandá-lo de volta para o mundo real. Ao mesmo tempo, Christina se preparava para acabar com o resto do grupo. Mas Yuki, de repente, despertou e ativou um poder que fortaleceu todos os seus aliados. Uma vez mais fortes do que jamais tinham sido, Rima usou a fruta para se transformar em sua forma humana e partiu para o ataque contra Christina. Aoi a apoiava de longe com sua pontaria precisa, enquanto Hatsune lançava uma bomba estelar inteira contra ela. E quando a fumaça começou a se dissipar, Yuki avançou e cruzou espadas com Christina, que ficou pasma ao ver que um único reforço dele tinha transformado o grupo de gente comum em verdadeiros heróis. Ainda assim, Christina continuava muito mais forte do que todos eles juntos, mas reconheceu a força de Yuki e decidiu poupá-los por respeito a ele. Antes de ir, avisou a Hatsune que sua irmã em breve seria engolida pelas sombras, e isso fez Hatsune sair correndo na mesma hora à procura dela. Na vila, Pecorini lutava contra um enxame de sombras. Enquanto Karyu observava de longe, lembrou que sua missão deveria ter sido apenas observação, mas estava dividida entre obedecer ordens e retribuir a gentileza de Pecorini. Quando as sombras começaram a sufocar Pecorini, Karyu entrou na batalha de repente, numa explosão gigantesca, brincando que Pecorini precisava parar de ser tão folgada no campo de batalha. Depois disso, revelou seu verdadeiro poder e soltou uma explosão que cobriu o lugar inteiro de poeira e fumaça. Enquanto isso, Hatsune alcançou Chizuru, tocou sua testa, viu suas memórias e a arrancou do exato momento em que as sombras estavam para engoli-la.
Pediu para que ela voltasse, mas Chizuru disse que queria continuar ali, porque se via como um fardo para a irmã. Hatsune, então, beliscou gentilmente as bochechas dela e disse que ela não era fardo nenhum, mas sim sua irmãzinha adorável, que sempre a incentivava. Lembrou que tinha prometido nunca abandoná-la, mas aquele momento foi interrompido quando um monstro gigantesco, vindo da própria psique delas, apareceu querendo devorar as duas. Hatsune percebeu que não tinha energia suficiente para enfrentar uma criatura daquele tamanho. Foi então que Chizuru decidiu agir por conta própria. Invocou seu arco e, com o apoio da irmã, disparou uma flecha encantada que atravessou o monstro e o arrancou de dentro do próprio corpo. No instante em que ele surgiu, Karil e Pecorini uniram seus poderes e o destruíram juntas. E ao fazer isso, Karil deixou bem claro que sua lealdade agora pertencia a Pecorini e suas amigas. Enquanto isso, Rima e as outras se tranquilizavam, sabendo que Chizuru estava segura, embora ela pedisse baixinho para falarem mais baixo, porque Hatsune estava descansando. Com o tempo, Kokoro e a Guilda Gourmet foram completando todo tipo de missão e passando por todo tipo de aventura, até se tornarem uma guilda poderosa, elogiada pela própria associação. Numa missão agrícola, fizeram uma pausa para comer bolinhos de arroz olhando os campos plantados pelos agricultores. Falaram sobre os javalis e pássaros que andavam destruindo as colheitas, e Pecorini disse que o trabalho deles era garantir que aquilo nunca mais acontecesse. Em troca, receberiam uma boa quantidade de arroz fresco. Karil ficou irritada porque todas as recompensas pareciam girar em torno de comida, e ela queria, para variar, dinheiro de verdade. Kokoro disse que precisavam focar em ajudar os fazendeiros, e por isso fez um espantalho junto com Yuki. Karil continuou insistindo que deveriam escolher missões com recompensas melhores, mas no fim, calou a boca quando Pecorini colocou um bolinho de arroz delicioso direto na sua boca. Depois disso, Karil se lembrou de quando deu um relatório para Sua Majestade no palácio, rodeada justamente pelas mesmas sombras que tinha destruído antes. Sua Majestade relevou o assunto, porque não tinha sido informada com antecedência sobre aquele ataque, e ordenou que Karil mantivesse vigilância constante sobre Yuki. Depois de montar os espantalhos, o grupo seguiu até a Guilda dos Aventureiros em busca de uma nova missão. No instante em que Pecorini viu uma missão cuja recompensa era peixe, demonstrou interesse na hora, mas Karil rejeitou de cara. Foi então que Yuki notou um aviso de alguém procurando gente para ensinar como funcionar bem como guilda, prometendo em troca várias recompensas não especificadas. Yui se aproximou e avisou para não aceitarem aquela missão, porque ela não era oficialmente aprovada, e explicou que não importava quantas vezes tirassem o aviso do quadro, um novo apareceria no dia seguinte. O grupo decidiu ignorar o aviso dela mesmo assim, mas Yuki guardou o papelzinho enquanto saía da guilda. Enquanto isso, viram as garotas da Guilda Luso fingindo estar em apuros. Karil percebeu na hora que era tudo encenação e sugeriu ignorá-las, mas as garotas bloquearam o caminho e continuaram a performance, como se estivessem implorando para qualquer um, prestar atenção nelas. Foi nesse momento que Mizoji viu o aviso na mão de Yuki e perguntou se ele tinha interesse em ajudá-las. Depois disso, sentados num restaurante, as garotas do Lyrical admitiram que estavam procurando uma mentora para guiá-las, já que não tinham a menor ideia de como funcionar como guilda. Karil não gostou nada daquilo e perguntou por que estavam se comportando como três criaturinhas estranhas numa reunião oficial. Ao que Tamaki respondeu que queriam proteger o pedaço de lã de sol. Aquelas palavras fizeram a Guilda Gourmet refletir sobre os próprios princípios também, já que, até aquele momento, só tinham se importado com comida e dinheiro. Sentindo-se um pouco culpadas, decidiram ajudar o Lyrical. Naquela noite, começaram a planejar como fazer as garotas aceitarem missões por conta própria. Karil duvidou do mapa que tinham desenhado, mas Kokoro disse para ela não se subestimar, porque era extremamente gentil e uma ótima professora. Enquanto isso, Pecorini estava ocupada preparando alguma coisa, e quando perguntaram o que era, ela disse que descobririam no dia seguinte. Já Yuki estava preparando o tesouro que as garotas encontrariam no fim da jornada, para que sentissem aquele gostinho de missão cumprida. No dia seguinte, Pecorini reuniu as garotas do Lyrical e começou a agir como uma daquelas instrutoras de jogo extremamente rígidas que ninguém gosta. Mostrou um mapa da região com um X, marcando a localização do tesouro. Depois de garantir que elas tinham o básico necessário para a jornada, mandou-as embora junto com Yuki para cumprir a missão. Karil ficou se perguntando, lá no fundo, se aquilo realmente daria certo, já que Yuki parecia mais um fardo do que um guia. Mas Pecorini confiava que o mapa tinha sido simplificado a tal ponto que até ele conseguiria entender. Quando o grupo chegou numa bifurcação, as garotas do Lyrical perguntaram qual direção tomar e buscaram a ajuda de Yuki, que, claro, apontou para o caminho errado. Mesmo assim, Pecorini e as outras decidiram não interferir. Atravessando a floresta, foram emboscadas por aranhas pequenas que as assustaram para valer. No meio da confusão, Kokoro falou em segredo com Yuki e contou que ele tinha guiado as garotas para o caminho errado. E quando o Lyrical deu meia volta, Yuki as levou por outro caminho errado. Foi aí que Pecorini decidiu usar sua carta na manga para trazê-las de volta à rota correta.
Pouco depois, a equipe do Lyrical cruzou com Pecorini disfarçada de mascote monstro, avisando que não continuassem por aquele caminho, porque estava cheio de fantasmas. Mas as garotas, já mais confiantes depois da batalha anterior, acabaram derrotando a própria Pecorini. Seguindo em frente, Caril notou que tinham se afastado ainda mais do caminho original. E foi nesse momento que enfrentaram um monstro de verdade, que mordeu Yuuki. As garotas bravamente se levantaram para defendê-lo, mas antes que pudessem confrontar a criatura, Caril já tinha matado o bicho em segredo e salvado todos, incluindo ele. Depois disso, ela e Kokoro seguiram em frente e eliminaram todos os monstros da área, garantindo que as garotas não enfrentassem mais nenhum perigo. Isso permitiu uma pausa para um piquenique. Durante esse intervalo, encontraram Pecorini, que contou que Yuuki tinha guiado as garotas direto para dentro de um ninho de arpias, um lugar bastante perigoso. E enquanto discutiam o assunto, viram um pássaro gigante agarrar Yuuki e voar com ele até o ninho. Então as garotas do Lyrical correram atrás do pássaro para resgatar Yuuki, só para se encontrarem em perigo de verdade quando o pássaro começou a atacá-las também. Quando as garotas da Guilda Gourmet chegaram ao ninho, encontraram Yuuki e o espantalho dele lá dentro, e descobriram que aquele era o mesmo pássaro que andava destruindo os campos de arroz. Caril tentou controlá-lo com magia, mas ficou exausta rapidamente, porque já tinha gasto a maior parte da energia limpando a floresta para Yuuki e as garotas. Kokoro, por ser curandeira, não tinha magia ofensiva, e Pecorini não conseguia lutar com fome. Mas, no momento em que viu a comida que a líder do Lyrical tinha preparado para a aventura, deu uma mordida e recuperou as forças na hora, derrubando o pássaro com um único golpe. Quando as garotas acordaram, acreditaram que tinham sido elas mesmas a derrotar o bicho. Enquanto celebravam, Kokoro contou que, ao fazer aquilo, tinham completado a missão. Só que, de repente, se lembrou que tinha esquecido de trazer o tesouro do ponto de destino. Foi aí que Pecorini correu para salvar a situação e disse que o tesouro era o ovo gigante e que ela ia transformá-lo num prato delicioso. Só que, para surpresa de todo mundo, o ovo se abriu sozinho e um passarinho saiu de dentro dele, começando a se aninhar carinhosamente ao lado da líder do Lyrical. Foi nesse momento que Tamaki revelou que sabia, desde o começo, que tudo era armação e agradeceu por elas terem feito tanta coisa só para ajudá-las. Também prometeu que não contaria nada para Mimi e Misoji, e ainda agradeceu a Yuuki por fingir ter sido sequestrado, mesmo que, na verdade, ele tivesse sido sequestrado de verdade. No dia seguinte, a Guilda Gourmet voltou a plantar arroz. Caril continuava irritada porque ainda não tinham recebido nenhuma recompensa de verdade pelas missões. Ao mesmo tempo, a líder do Lyrical agora tinha um passarinho de estimação, usado para manter os campos livres de pragas. Depois de vários dias, Kokoro trouxe alguns bilhetes de loteria e decidiu trocá-los. Caril tinha terminado o trabalho nos campos de arroz e voltado para jantar, só para ficar pasma ao descobrir que Kokoro tinha ganhado o primeiro prêmio, uma quantidade enorme de produtos do mar. Naquela mesma noite, Yuuki estava no quarto quando Kokoro entrou e pediu sua opinião. Ela explicou que tinha crescido na floresta e nunca tinha usado biquíni antes, então estava nervosa. Acrescentou que as pessoas na loja tinham elogiado como ela ficava, mas ela não tinha confiança e queria saber se ele também gostava. Quando Yuuki ergueu o polegar em aprovação, ela deu para ele um livrinho de instruções de natação e os dois começaram a praticar os movimentos juntos. No dia seguinte, o grupo chegou à praia. Pecorini estava feliz como sempre, enquanto Caril se sentia constrangida em mostrar suas curvas na frente de todo mundo. Depois que Pecorini a arrastou para a água a contragosto, ela entrou e salpicou Yuuki, fazendo seus olhos arderem com a água salgada do mar. Depois de um tempo brincando, voltaram para a areia e Pecorini comentou que estava se sentindo cansada, o que pareceu estranho para Kokoro, já que ela sempre estava cheia de energia. Foi aí que Pecorini revelou que sua armadura normal dava a ela resistência extra, mas, em troca, deixava-a mais fominha. E como naquele dia estava de biquíni, sem a armadura, estava ficando cansada rápido. Caril pediu para ela não revelar segredos daqueles assim, sem mais nem menos. Mas Pecorini respondeu inocente que estava tudo bem porque eram todas amigas. Foi nesse instante que viram Suzumi sendo arrastada pela lama pelo próprio jumento e correram para salvá-la. Ela agradeceu a Kokoro pela ajuda, se apresentou às outras e contou que já tinha conhecido Kokoro antes, no mercado. Depois, explicou que tinha aberto uma barraquinha nova perto do mar e convidou todo mundo para visitar. Lá, conheceram Shizuru e pediram uma quantidade absurda de comida. Enquanto comiam, Caril notou que não havia outros clientes ali, mesmo sendo, supostamente, horário de pico. Não demorou para descobrirem que outra barraca na praia estava roubando todos os clientes. Então, o time decidiu investigar o que estava atraindo tanta gente para lá, e descobriram que era uma barraca especial de takoyaki pertencente à Fundação Mercurius. Pouco depois, a chefe da fundação, Aino, apareceu e declarou com toda a arrogância do mundo que eram amadoras que não entendiam nada de comida. Também perguntou a Shizuru se ela queria se tornar sua subordinada para ganhar dinheiro rápido, mas Shizuru recusou a oferta. Foi então que uma das companheiras de guilda de Mifuyu revelou que, na verdade, Aino queria cooperar com Pecorini.
mas o orgulho impedia que ela admitisse isso. Mesmo assim, Aino continuou no papel de dama gostosona e convidou Pecorini para se juntar ao time dela antes do fim do verão. Aquela declaração irritou Caril profundamente. Quando voltaram para a barraquinha, Caril disse que não ia deixar Aino fazer o que bem quisesse daquele jeito tão fácil. Mas Chizuru aconselhou com gentileza que não estragasse as férias por causa dos negócios de Aino. As garotas então explicaram que a missão da guilda delas era curtir comida boa juntas, e que por isso criar um cardápio novo para a barraca era algo que realmente as faria felizes. Pouco depois, foram até a praia procurar ingredientes, e depois de várias horas, conseguiram reunir alguns produtos frescos. De repente, ouviram o sino de emergência e correram para a costa. E lá estava um kraken no mar que tinha agarrado Yukari. Na mesma hora, Pecorini e Caril trabalharam juntas para arrastá-lo de volta para fora da água, e Chizuru encerrou a batalha com um golpe final. Depois de resolver a situação, ficaram se perguntando o que fazer com o kraken, e Kokoro sugeriu usá-lo como ingrediente. No dia seguinte, a barraca estava cheia de clientes animadíssimos para provar a carne de kraken grelhada, enquanto Chizuru e Aino relaxavam na praia, cada uma respeitando a outra apesar da rivalidade. Ao mesmo tempo, Caril reuniu os membros da guilda e os cobriu com uma poção de respiração subaquática, que dava a habilidade de nadar sem precisar de roupas especiais e também permitia explorar os recifes de coral. Enquanto estavam debaixo da água, Kokoro lembrou de tudo que tinha vivido desde que entrou na guilda e atribuiu tudo aquilo ao seu mestre, Yuki, porque sem ele, nada daquilo teria acontecido. Depois de vários dias, o grupo voltou para a sede da guilda e se sentou junto para o café da manhã, conversando sobre a viagem. Caril disse que a melhor parte tinha sido a carne de lula, mas que não conseguiriam pegar outra tão cedo. Também comentaram sobre como já estavam, de verdade, experimentando todo tipo de comida diferente, o que significava que estavam, finalmente, cumprindo o objetivo da guilda. Pouco depois, Pecorini foi ao mercado, enquanto Kokoro e Yuki foram entregar sanduíches de lula para o proprietário de um restaurante, e Caril ficou em casa cuidando da bagunça. Quando chegaram, encontraram Shirou e Kurumi tentando levantar o astral do proprietário, que estava deprimido e abatido. No instante em que viram Yuki, contaram que o proprietário andava fazendo pudim sem parar e não tinha dormido nada havia vários dias. Naquele exato momento, Yuki avistou alguém se movendo entre as sombras. Então uma garota decidiu sair do esconderijo e disse que seu nome era Shobu, a santa. Ela explicou que tinha ouvido um rumor sobre um homem fazendo pudim como se estivesse possuído e por isso tinha vindo checar se era verdade. Mas em vez disso, encontrou alguém completamente diferente ali. Depois pediu para sua companheira de guilda, Makoto, aparecer e revelou que era ela a responsável pela possessão. Makoto admitiu que adorava comer pudim, mas o proprietário tinha começado a colocar insetos na receita. Então ela tinha sido forçada a possuí-lo para impedi-lo e o castigou tornando-o obcecado por pudim. Shobu pediu para Makoto não usar os poderes dela tão à toa e explicou a Kokoro que Makoto era, na verdade, um fantasma. Shobu ficou impressionada que Yuki tinha conseguido ver um fantasma, já que ninguém mais conseguia fazer isso. Então o convidou para ir com elas até a casa da Guilda dos Demônios. Pouco depois, chegaram numa mansão imensa e aterrorizante, mas foram atacados por Akari e Iori, que os confundiram com invasores. Shobu pediu calma e explicou que Yuki podia ser a chave para realizar seu sonho de reviver a rainha vampira. No instante em que Kokoro ouviu aquilo, disse para Yuki que os dois precisavam ir embora, mas uma parede de morcegos bloqueou a saída. Uma voz os chamou, e foram transportados para uma sala onde encontraram uma múmia vampira gótica selada dentro de um cristal. Ela se apresentou como Ilia, a guardiã, e explicou que o cristal era apenas uma fração minúscula do seu verdadeiro poder. Disse que tinha visto as habilidades de Yuki através do seu olhar vigilante, e que talvez ele fosse a pessoa de quem precisava para restaurar toda a sua força. Depois disso, emergiu do cristal e ordenou, numa voz aterrorizante, que todos se ajoelhassem diante dela. Mas seu corpo envelheceu pelos longos anos, e ela se transformou numa criancinha minúscula, andando de 4, ainda tentando agir como uma soberana. Foi então que Shobu explicou que Ilia era a rainha de todos os demônios, e que já tinha liderado uma batalha contra todas as outras raças, há eras atrás. Mas depois de uma guerra difícil, acabou perdendo para os soberanos e sendo selada. A Guilda dos Demônios tinha rompido aquele selo, mas como Ilia agora não tinha magia nenhuma, sua aparência tinha encolhido. Kokoro ficou preocupada que ela pudesse machucar Yuki, mas Ilia garantiu que estavam seguros e que só precisava da ajuda de Yuki para recuperar a força. Então colocou a mão gentilmente no peito dele e comentou que ele era até menos útil do que Sakura, o que irritou todo mundo na sala. De repente, Ilia ficou sem magia e seus servos morcego começaram a atacá-la, forçando Yuki a pegá-la nos braços e correr o mais rápido que pôde. Enquanto corria, os corpos dos dois começaram a brilhar. E quando ele finalmente parou, descobriu que Ilia tinha voltado à forma original, a múmia gótica, e recuperado todo o seu poder. Depois disso, destruiu os servos que a tinham desafiado e todo demônio por perto sentiu sua força. Enquanto a guilda celebrava seu retorno, Ilia jurou que conquistaria o mundo.
Mas suas ambições foram interrompidas quando a magia dela acabou de novo. Foi nessa hora que Kokoro decidiu escapulir no meio do caos mais uma vez. Mas Makoto repreendeu Yuuki, dizendo que, por causa dele, todo o plano dela tinha ido pro lixo e que agora ela ia amaldiçoá-lo pro resto da vida. Ao mesmo tempo, Karil estava sentada em casa, entediada, esperando os outros voltarem. De repente, ouviu Yuuki na porta e abriu animada. Só para ficar chocada ao ver que ele tinha chegado com um grupo inteiro de estranhas. Depois de convidá-las para entrar, Karil descobriu que Yuuki tinha estragado o pudim de Makoto, e por isso ela queria que ele fizesse um pudim novo para ela. Caso contrário, o amaldiçoaria para sempre. Enquanto isso, Pecorini ainda estava no mercado quando ouviu dois homens conversando sobre a destruição de um teatro. De repente, viu Shirou e Kurumi junto com o proprietário, e contaram que ele tinha estado possuído por um fantasma, mas, como tinham conseguido libertá-lo, estavam comemorando a recuperação. Naquele momento, a mãe de Kurumi apareceu e deu um tapa na cabeça dele, dizendo que precisava parar de explorar os outros igual ao pai e começar a ajudar na loja de uma vez. Também agradeceu a Pecorini por ajudar o filho e desejou que ele se tornasse, pelo menos, metade tão útil quanto ela. Pecorini se sentiu valorizada e disse que tinha aprendido tudo com os próprios pais. Mas algo no jeito como ela falou fez aquela mulher sentir que os pais de Pecorini não estavam exatamente felizes com o jeito que as coisas tinham acabado. De repente, vários clientes começaram a inundar a loja só para ver Pecorini, então ela decidiu ficar mais um tempo ajudando no serviço. De volta à casa, Karil estava à beira de um colapso nervoso tentando fazer pudim, desejando que Pecorini voltasse rápido para assumir a tarefa. Como nenhuma das outras sabia cozinhar, Kokoro pediu para Makoto esperar até Pecorini voltar, mas Makoto disse que queria pudim agora, naquele exato instante. Naquela mesma noite, depois que a família de Kurumi fechou a loja, a mãe dele agradeceu a Pecorini pela ajuda e deu uma grande quantidade de legumes como sinal de gratidão. Quando Pecorini voltou para casa, descobriu que Makoto já tinha transformado todos aqueles legumes em pudim e estava prestes a comer. Pecorini entendeu a situação na hora e prometeu a Makoto que faria o melhor pudim que ela já tinha provado na vida, se em troca devolvesse os amigos ao normal. A oferta foi tentadora o suficiente para Makoto dar uma chance, e como esperado, Pecorini cumpriu a promessa. No fim, Makoto admitiu que era o melhor pudim que já tinha provado, e devolveu todo mundo ao estado normal. Mas o clima ficou tenso quando Pecorini revelou que tinha colocado insetos no pudim para realçar o sabor. Makoto ficou tão chocada que desmaiou na hora, e Shobu teve que carregá-la para casa. Vários dias depois, o grupo esperava Karil no café da manhã, mas parecia que ela ainda estava num sono profundo demais para acordar. Eventualmente, Pecorini perdeu a paciência e começou a bater violentamente na porta dela, enquanto Karil continuava dormindo na cama. Por um instante, Pecorini pensou que Karil tivesse morrido. Entrou em pânico, quebrou a janela e invadiu o quarto, só para descobrir que Karil estava perfeitamente bem. À mesa, Karil avisou que respeitassem seu espaço pessoal, mas Pecorini se perdeu em pensamentos e concluiu que pessoal devia ser algum tipo de acompanhamento de cardápio. Depois que Kokoro explicou o significado da palavra, Pecorini prometeu ter mais cuidado. Mas Karil continuava irritada, porque sua pelúcia favorita tinha sido quebrada, quer dizer, rasgada. Kokoro tentou salvar a situação dizendo que conseguiria consertá-la, porque sabia costurar. Depois do café, as 3 garotas foram ao mercado comprar material de costura, enquanto Karil ficou em casa cuidando da bagunça. Quando não encontraram nenhuma loja de tecidos, Yuki sugeriu que se separassem. Mas Kokoro sabia muito bem que ele se perderia, mesmo que tivesse um mapa instalado direto no cérebro. Ainda assim, Yuki garantiu que ficaria bem e saiu procurando uma loja de tecidos por conta própria. Não demorou para encontrar uma, só que viu uma sombra prestes a engolir o dono da loja, então correu para dentro para defendê-lo. A sombra, porém, era mais forte do que ele, e Yuki viu a própria vida passar diante dos olhos. Nesse exato instante, uma garota chamada Shinobu apareceu de forma bem dramática e cortou a sombra em 2. Depois de acabar com ela, correu até Yuki, o chamou de irmãozinho e começou a bombardear ele de perguntas. Então se lembrou que ele tinha perdido a memória e disse para ele não se preocupar, porque ela ia protegê-lo. Foi nesse exato momento que uma garota ruiva invadiu a cena, gritando com Shinobu por se colocar em perigo daquele jeito, já que as duas tinham ordens de só observar de longe. Então, arrastou Shinobu para longe e disse a Yuki que ele tinha que fingir que não tinha visto nada. Num beco escuro, a garota ruiva continuava reclamando e disse a Shinobu que também queria falar com Yuki, mas tinham que obedecer ordens. De repente, decidiu que queria ir até Yuki sozinha, até que Shinobu deu um tapa na cabeça dela para trazê-la de volta à razão. Do outro lado, Kokoro viu uma borboleta rosa e foi atrás dela, mas a perdeu de vista num beco escuro. Ao mesmo tempo, depois de terminar de arrumar a casa, Karil saiu para dar uma volta, se perguntando se Kokoro realmente conseguiria arrumar a pelúcia dela. De repente, viu uma rosa branca linda e decidiu oferecê-la à sua majestade, na esperança de alegrá-la. Em outro lugar, várias sombras começaram a surgir pela cidade inteira, e Shinobu repassou aquela informação para sua mestra de guilda, Barista.
Depois disso, Yuuki reencontrou as outras, e mesmo sem ter encontrado uma loja de tecidos, decidiram continuar procurando. Ao mesmo tempo, Carol chegou ao palácio de Sua Majestade, onde a rainha estava ocupada criando sombras, e produziu uma sombra ainda mais forte, usando uma máscara de metal no rosto. Então ordenou que aquela sombra mascarada saísse e trouxesse sua presa. Quando a sombra passou perto de Carol, a rosa que ela carregava murchou na hora. A rainha mandou que ela jogasse aquela porcaria fora imediatamente, e Carol obedeceu, embora se sentisse triste por dentro. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.